Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Queiroz, fundador do Instituto Zarael, e eu queria falar uma coisa para vocês que eu percebi, né? Eu frequento uma igreja cristã, e eu percebo que quando se fala muito em filosofia no meio cristão, para muitos cristãos, muitos pensam assim: por que eu vou estudar filosofia se na Bíblia tem tudo que eu preciso? Eu já ouvi, talvez vocês também já tenham ouvido muitos cristãos dizerem isso, né? Para que eu vou estudar filosofia? Para que eu vou ler Platão se eu tenho uma Bíblia? Bom, a palavra de Deus já me mostra do caminho. Então, para que eu preciso estudar Platão, né? E eu acho que essa pergunta merece uma resposta séria. Porque existe uma parte dessa afirmação que está totalmente correta. A Bíblia é a palavra de Deus, tem tudo que a gente precisa. É nela que encontramos a revelação fundamental para a nossa fé, para a nossa relação com o Senhor, para a nossa salvação e para o caminho que devemos seguir. O cristão não precisa substituir a Bíblia pela filosofia, e muito menos colocar a filosofia acima da revelação divina. Mas será que isso significa que o cristão não precisa pensar filosoficamente? Eu diria exatamente o contrário. O cristão deve estudar a filosofia justamente porque é cristão. Primeiro, precisamos entender uma coisa muito simples. Filosofia não é uma religião concorrente da Bíblia. Filosofia, em seu sentido mais básico, é a busca racional pela compreensão da realidade, da verdade, do bem, do homem, do conhecimento e das causas últimas das coisas. E se você parar para pensar, perceberá que a própria Bíblia nos conduz constantemente a perguntas que também são filosóficas. O que é o homem? O que é a verdade? O que é o bem? O que é a justiça? O que significa ser livre? O que é a alma? O que significa conhecer? O que é existir? Essas perguntas não foram inventadas pelos filósofos, são perguntas humanas. E o cristão, querendo ou não, precisa lidar com elas. Imagina, por exemplo, que alguém chegue para você e diga: não existe verdade absoluta. Cada pessoa possui a sua própria verdade. Você podia simplesmente responder: eu não concordo. Mas por quê? Como você demonstra racionalmente que essa afirmação é problemática? Agora imagina alguém dizendo: o bem e o mal são apenas construções sociais. Ou alguém dizendo: o ser humano é apenas matéria. Ou ainda: não existe alma. Quando o cérebro morre, acabou tudo. Ou não existe Deus porque a ciência explica o universo. Essas afirmações não são simplesmente científicas, elas envolvem pressupostos filosóficos. E aqui está uma das grandes razões pelas quais o cristão precisa estudar filosofia. Porque vivemos em um mundo cheio de filosofias, mesmo quando as pessoas não percebem que estão fazendo filosofia. A pessoa que diz não existe verdade absoluta está fazendo uma afirmação sobre a verdade. A pessoa que diz só acredito naquilo que a ciência consegue provar está fazendo uma afirmação filosófica sobre os limites do conhecimento. A pessoa que diz o homem é apenas matéria está fazendo uma afirmação filosófica sobre a natureza humana. A pessoa que diz não existe certo e errado está fazendo uma afirmação filosófica sobre a moral. Ou seja, você pode fugir da filosofia, mas não consegue fugir das consequências de alguma filosofia. A questão não é se você terá uma filosofia. A questão é se você saberá qual filosofia está orientando a sua maneira de enxergar o mundo, entendem? E isso é extremamente importante para o cristão. Porque o cristianismo não nos chama a abandonar a razão, pelo contrário. No Evangelho de João encontramos uma afirmação muito profunda. No princípio era o Verbo. E o termo grego utilizado é logos. Existe toda uma história filosófica associada a esse conceito, especialmente na tradição grega. E João utiliza esse conceito para falar de Cristo. Isso nos mostra que desde os primeiros séculos o cristianismo dialogou profundamente com as grandes questões intelectuais do seu tempo. Existe um episódio ainda mais interessante no Novo Testamento. Quando Paulo chega a Atenas, ele não simplesmente ignora o ambiente intelectual daquela cidade. Ele observa o altar dedicado ao Deus desconhecido. Conhece o contexto cultural dos atenienses e começa a apresentar o Deus verdadeiro utilizando uma linguagem que aquelas pessoas podiam compreender. Paulo não abandonou a verdade cristã para conversar com os filósofos, mas também não teve medo de conversar com eles. E esse talvez seja uma grande lição para o cristão contemporâneo. Nós não precisamos ter medo das perguntas. Um cristianismo que depende de nunca ser questionado é um cristianismo intelectualmente frágil. Se a verdade é verdadeira, ela não precisa ter medo da investigação. Se Deus é Deus, ele não precisa ser protegido das perguntas humanas.
Isso não significa que teremos respostas para todas as perguntas. O cristão pode perfeitamente dizer, eu não sei. Aliás, reconhecer que não sabe é uma das primeiras atitudes filosóficas. O problema é quando o cristão confunde fé com incapacidade de pensar. Fé não é desligar o cérebro. Fé é confiar em Deus. E razão é uma capacidade que o próprio Deus nos deu. Portanto, usar a razão para compreender melhor aquilo que cremos não é uma traição à fé. Pode ser justamente uma forma de honrar o Deus que nos deu a capacidade de pensar. Existe ainda uma segunda razão muito importante para o cristão estudar filosofia. Aprender a defender aquilo que acredita. Pedro escreve que devemos estar preparados para responder àqueles que perguntarem pela razão da esperança que existe em nós. Perceba isso. Devemos estar preparados para responder. Isso não significa transformar o cristianismo em uma equação matemática. Nem significa que podemos provar absolutamente tudo, como se estivéssemos diante de um experimento de laboratório. Significa que a fé cristã não é uma crença irracional. O cristão pode discutir argumentos sobre a existência de Deus. Pode discutir a natureza da moral, pode discutir a existência de verdades objetivas, pode discutir a racionalidade da fé, pode discutir a natureza humana, pode discutir o problema do mal, pode discutir a relação entre a liberdade e responsabilidade. E principalmente pode aprender a reconhecer quando alguém apresenta um argumento aparentemente inteligente, mas que possui uma contradição escondida. E isso nos leva a uma terceira razão. Estudar a filosofia nos ensina a pensar melhor. Talvez esse seja um dos maiores benefícios. Você começa a perceber a diferença entre uma opinião e um argumento, entre uma emoção e uma razão, entre uma afirmação e uma demonstração, entre uma causa e uma coincidência, entre aquilo que parece verdadeiro e aquilo que realmente foi justificado. E isso é extremamente importante para a vida cristã. Porque o cristão não vive apenas dentro de uma igreja, ele vive em uma sociedade. Ele trabalha, estuda, conversa com pessoas, entra na internet, assiste televisão, utiliza redes sociais e recebe diariamente milhares de ideias sobre política, moral, economia, educação, enfim, ideias entram na nossa cabeça sem que percebamos. Por isso, estudar filosofia também é aprender a identificar os pressupostos escondidos por trás das ideias. Imagine que alguém diga, cada pessoa deve fazer aquilo que a faz feliz. Parece bonito, mas o filósofo pergunta o que é felicidade. E se felicidade for simplesmente prazer? E se uma pessoa sentir prazer em fazer algo destrutivo? Isso significa que aquilo é bom? Percebe como uma frase aparentemente simples pode abrir uma discussão gigantesca sobre ética, felicidade, liberdade e natureza humana? É exatamente isso que a filosofia faz. Ela pega aquilo que nós repetimos automaticamente e pergunta, espera, o que exatamente você quer dizer com isso? E talvez o cristão precise fazer isso mais do que ninguém. Porque o cristianismo afirma que existe uma verdade sobre o homem, uma verdade sobre o bem, uma verdade sobre o mal, uma verdade sobre Deus e uma verdade sobre a finalidade da existência humana. Então, se queremos defender essas verdades em uma sociedade que constantemente as questiona, precisamos aprender a pensar com clareza. Mas existe ainda uma quarta razão. Estudar filosofia pode ajudar o cristão a compreender melhor a própria fé. Olha só, que legal. Não porque a filosofia seja necessariamente para a revelação de Deus, mas porque ela pode nos ajudar a organizar racionalmente aquilo que acreditamos. Quando o cristão afirma que Deus é eterno, onipotente, onisciente e perfeitamente bom, imediatamente aparecem perguntas filosóficas. O que significa dizer que Deus é eterno? Como podemos compreender a relação entre liberdade humana e providência divina? Se Deus sabe tudo, nós somos realmente livres? Se Deus é perfeitamente bom, por que existe o mal? O que significa dizer que Deus criou o mundo? Essas perguntas não são necessariamente ataques à fé. Elas podem ser oportunidades para aprofundarmos nossa compreensão. E é por isso que a tradição cristã produziu grandes pensadores. Agostinho, Anselmo, Boécio, Tomás de Aquino e tantos outros não estudavam filosofia porque achavam que a Bíblia era insuficiente. Eles estudavam filosofia porque queriam compreender racionalmente o mundo criado por Deus e formular com precisão aquilo que a fé afirmava. Tomás de Aquino, por exemplo, dialogou profundamente com Aristóteles. Isso não fez dele menos cristão.
Pelo contrário, ele utilizou instrumentos filosóficos para construir uma das maiores sínteses entre fé e razão da história. E aqui chegamos a uma distinção que eu considero fundamental. A filosofia não é a fonte da revelação cristã. A filosofia não substitui a Bíblia. A filosofia não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Mas a filosofia pode ser uma ferramenta. Ferramenta para pensar, uma ferramenta para argumentar, para identificar erros, para compreender conceitos e dialogar com o mundo. Imagine um médico, por exemplo, que recebe uma revelação de que determinada pessoa precisa ser tratada. Isso não significa que ele deva abandonar todo o conhecimento médico que possui. A revelação não transforma o conhecimento humano em inútil. Da mesma forma, o fato de Deus ter se revelado não significa que devemos abandonar a capacidade racional que Ele próprio nos deu. A questão é colocar cada coisa em seu devido lugar. A revelação não é substituída pela filosofia, assim como a razão não precisa ser inimiga da fé. Nós podemos reconhecer os limites da razão humana sem abandonar a razão. Podemos reconhecer que existem verdades que Deus revelou e que ultrapassam aquilo que conseguiríamos descobrir sozinhos. A razão pode investigar, perguntar e argumentar. A revelação pode nos apresentar verdades que ultrapassam aquilo que a razão humana conseguiria alcançar por si mesma. Não precisamos transformar a fé e razão em inimigas. E estudar filosofia não deveria tornar o cristão menos humilde. Devia torná-lo mais humilde. Porque quanto mais você estuda, mais percebe a quantidade de coisas que não sabe. Quanto mais você conhece grandes filósofos, mais percebe que questões aparentemente simples possuem profundidades enormes. E talvez essa seja uma das grandes virtudes da filosofia. Ela nos ensina a não aceitar qualquer resposta simplesmente porque alguém falou com confiança. Mas também nos ensina a não rejeitar uma ideia simplesmente porque ela é difícil. Olha só, que legal. O cristão precisa aprender a fazer as duas coisas. Pensar, questionar, investigar, comparar e buscar compreender. E depois de tudo isso, permanecer fiel à verdade. Porque existe uma diferença entre questionar para compreender e questionar simplesmente para destruir. Existe uma diferença entre dúvida honesta e ceticismo arrogante. Existe uma diferença entre buscar a verdade e querer apenas encontrar argumentos para justificar aquilo que já decidimos acreditar. E talvez aqui esteja a grande contribuição da filosofia para o cristão. Ela pode ensinar o amor pela verdade. E esse amor pela verdade é profundamente cristão. Cristo não disse apenas que conhecia a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o cristão realmente acredita que Cristo é a verdade, então ele não deveria ter medo da verdade. Venha ela de onde vier. Isso não significa aceitar qualquer filosofia. Significa estar suficientemente comprometido com a verdade para investigar as ideias sem medo. Então, quando alguém disser, para que estudar filosofia? Eu tenho a Bíblia. Talvez a resposta seja, justamente porque você tem a Bíblia, você deveria querer compreender melhor aquilo que acredita. A Bíblia nos revela a verdade da fé. A filosofia pode nos ajudar a pensar sobre as implicações dessa verdade. A Bíblia nos revela quem é Deus. A filosofia pode nos ajudar a compreender racionalmente o que significa falar de Deus. A Bíblia nos ensina o caminho. A filosofia pode nos ajudar a reconhecer os argumentos daqueles que dizem que esse caminho não existe. A Bíblia forma a nossa fé. A filosofia pode disciplinar a nossa inteligência. E talvez seja essa a síntese que precisamos recuperar. Um cristão não deve escolher entre fé e razão. Ele deve colocar a razão a serviço da verdade e a verdade acima das suas próprias preferências. Porque o objetivo não é transformar o cristão em um filósofo. O objetivo é impedir que ele seja intelectualmente ingênuo. E em um mundo em que as pessoas recebem milhares de ideias todos os dias, ser intelectualmente ingênuo pode ser extremamente perigoso. Todos os dias alguém está tentando dizer a você o que é o homem, o que é a felicidade, o que é a liberdade, o que é o bem, o que é o mal e qual deve ser o sentido da sua vida. Se você não aprender a pensar sobre essas questões, outras pessoas pensarão por você. Então, a pergunta inicial precisa ser invertida. Não é apenas por que um cristão precisa estudar filosofia. Talvez a pergunta seja, se eu acredito que Deus é a fonte de toda a verdade,
Por que eu teria medo de buscar a verdade com toda a capacidade intelectual que o próprio Deus me concedeu? Essa, para mim, é uma pergunta muito mais difícil de responder, porque talvez estudar filosofia não seja afastar-se da fé. Talvez, quando feita corretamente, seja uma maneira de aprender a pensar com mais profundidade sobre a própria fé. E é justamente por isso que nós, no Instituto Zarael, acreditamos que formação cristã e formação intelectual não precisam ser inimigas, porque resgatar a verdade também significa aprender a pensar. Cultivar a virtude também significa cultivar a inteligência, e buscar o eterno também significa reconhecer que a nossa inteligência foi feita para algo maior do que simplesmente consumir informações, repetir opiniões e seguir a multidão. Afinal, se queremos buscar a verdade, precisamos estar dispostos não apenas a acreditar nela, mas também a conhecê-la, defendê-la e viver de acordo com ela. Meus amigos, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês possam curtir, deixar o seu comentário, se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? Até o próximo vídeo.